Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso CTL. E antes de mais nada, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre essa palavra, esse tempo precioso aqui. Querido Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua graça, derramar da Tua unção sobre nós. Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, peço ao Senhor que me conduza, me guie, me inspire, me abençoe, traga a Tua palavra, a Tua revelação, fala conosco, Pai. Nós queremos aprender, nós queremos ser lapidados, moldados, ensinados, aperfeiçoados, motivados, Senhor. Por isso, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre esse tempo precioso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Antes de nós falarmos do assunto que vamos tratar nessa noite, eu quero aqui fazer relembrar alguns pontos que nós compartilhamos na aula passada, né? Nós falamos sobre a paternidade espiritual e fizemos uma reflexão sobre a paternidade de Deus. Nós aprendemos que Deus não é um Criador distante, inacessível, mas um Pai que nos conhece profundamente, nos ama incondicionalmente e que deseja guiar cada passo da nossa jornada. Falamos a respeito da cura da orfandade espiritual que muitos de nós carregamos e como isso interfere não apenas na nossa vida, mas também na nossa liderança. E vimos como Deus se apresenta como um Pai perfeito, capaz de preencher todos os vazios e curar as feridas existentes em nossas vidas. Falamos sobre o conceito de Abba Pai, que Deus ele se revela como um Pai acessível, acolhedor e profundamente envolvido no nosso dia a dia. Ou seja, Deus ele quer fazer parte do nosso dia a dia, das pequenas coisas, os detalhes, as decisões, cada passo que nós tomamos, né? Essa palavra Abba Pai pode ser interpretada de uma forma íntima, profunda, né? A gente vê pessoas que, por exemplo, né, ao se referir ao pai, falam paizinho, painho, meu pai, né? Então, uma maneira íntima, carinhosa, profunda, né? E esse termo, ele se refere à liberdade, né? A comunhão, a um relacionamento mais íntimo. Nós compreendemos o valor inestimável dos mentores na nossa jornada de fé, como guias que nos ajudam, nos auxiliam a crescer, a redescobrir a nossa identidade como filhos amados de Deus, como isso é importante. Ninguém cresce sozinho, ninguém chega a lugar algum sozinho, nós precisamos de pessoas na nossa vida, entender isso é fundamental. Falamos da alegria, do senso de pertencimento, de fazer parte de uma família. Essa é a sensação que nós precisamos ter, não uma sensação de estarmos invadindo ou de intrusos ou de estarmos num lugar a qual não nos sentimos à vontade, não fazemos parte, né? Mas muito pelo contrário, né? Nós precisamos nos sentir como em uma família, né? Essa é a sensação que todos nós precisamos ter em relação à família de Deus, né? E também falamos, queridos, sobre a compreensão da paternidade, como é fundamental para nós, como líderes, para o nosso avanço e para a nossa comunicação em relação às pessoas que caminham conosco, aqueles que estão à nossa volta. Nós fomos chamados para refletir este amor, esse cuidado que nós vivemos com o Pai. A paternidade de Deus é a âncora
âncora que nos permite navegar. Eu quero usar essa figura, a âncora, como uma segurança. Ela é a âncora que nos permite navegar pelas águas da igreja em Células com segurança e propósito. Na verdade, sem entender quem Deus é de fato para nós, a visão celular se torna apenas uma técnica e não um transbordar do coração do Pai. Não adianta nós termos a técnica, sabermos como funciona, termos os detalhes, mas estarmos presos, estarmos limitados. Então, é fundamental nós termos a compreensão clara, termos nosso coração curado, né, para podermos caminhar com liberdade e segurança. Ralph Neighbor, em um dos seus livros, né, ele escreve uma frase, a semente do futuro, e ele diz o seguinte a respeito da igreja em Células: a igreja em Células floresce quando os membros compreendem que são amados e pertencentes, replicando o cuidado de Deus em suas relações. Quero deixar aqui para a nossa reflexão. Agora sim vamos entrar no assunto dessa noite e vamos falar a respeito da igreja em Células. Esse é o nosso assunto hoje. Queridos, a igreja em Células não é apenas uma estratégia, é o coração pulsante da comunidade da fé em ação. É isso que nos impulsiona. É como um organismo vivo, onde cada célula é um grupo de pessoas que se conecta de uma forma profunda. Não se trata apenas de nos reunirmos num dia específico, né? Hoje nós temos células na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, mas não se trata de nós nos reunirmos apenas em um dia específico, mas sim ao longo de toda a semana. Na verdade, é onde a vida cristã se desenvolve de verdade. É onde o discipulado, o cuidado mútuo, o crescimento na fé e treinamento, né, para servir a Cristo realmente de uma forma prática, né, é onde acontece. Na verdade, aqui, entendermos o conceito de célula, queridos. Quero deixar isso muito claro aqui nesse início, né? O conceito de célula ou da visão celular, e esse é o nosso grande desafio, o nosso alvo, né, a ser alcançado de fato e vivido, é sermos célula também fora da célula. Muito importante entendermos isso aqui. O encontro de uma reunião de célula acontece principalmente em casas, transformando lares em pequenos centros de fé. Ali que nos reunimos para compartilhar a palavra, orar uns pelos outros, né? Abrir coração, nos edificar, enfim. Mas não se limitam a isso. Pode ocorrer, por exemplo, numa escola, uma reunião de célula, lá no tempo, na hora do intervalo, você reúne um grupo ali, abre a Bíblia, claro que um tempo limitado, não dá para se fazer uma célula completa, talvez com louvor, quebra-gelo e tudo mais, né? Mas é um tempo que você traz o conceito de célula e que você reúne com as pessoas ali para compartilhar a palavra. No local de trabalho, imagine comigo, na hora do almoço, né, sempre sobra ali aquela meia hora, e é nessa meia hora que você faz aquela roda ali com seus amigos de trabalho e começa então a compartilhar a palavra com eles. Ou em qualquer outro espaço, numa praça, em um lugar, a gente olha para a Bíblia, a gente vê esse mesmo conceito acontecendo, aonde os irmãos se reuniam nas praças, nos anfiteatros, nas ruas, nas sinagogas, que é o que nós chamamos hoje o templo, a igreja, né, o lugar físico de reunião, mas o fato é que eles estavam juntos, né, congregados. A Bíblia fala que se reuniam em casas, se reuniam no templo, né, eles carregavam esse conceito com eles.
Então, tanto em termos de desenvolver a nossa vida cristã, por quê? Porque você vai viver essa experiência prática, né? Você vai ali pegar o esboço, estudar, deixar ali a sua colinha na Bíblia, e lá na hora, na hora do almoço, você está lá lendo a Bíblia, senta um, senta o outro, e aí você começa a compartilhar com eles, né? Então você está desenvolvendo a sua fé, a sua vida cristã, aquilo que você está aprendendo, e também em termos de desenvolvermos a visão. Guarda o que eu vou dizer, célula não substitui, ela multiplica. Guarde isso no seu coração. Uma célula não é um evento semanal, é um estilo de vida diário, de discipulado e comunhão. O desafio é levar a essência da célula para além das 4 paredes da reunião. Nós estamos bem familiarizados com a estrutura, né? Óbvio, queridos, nós estamos vivendo uma visão, sempre foi assim desde o começo, desde que nós implantamos, mas nós precisamos entender que também precisamos levar isso para além das 4 paredes. Joel Comiskey, no seu livro Grupos Pequenos, o modelo bíblico, ele enfatiza que a verdadeira vida da igreja acontece nas células, onde a intimidade e o cuidado pastoral se concretizarão. Ali, não demora, alguém está abrindo o coração, alguém está pedindo conselho, não demora, você está orando por alguém, por uma necessidade, enfim, todas as coisas estão acontecendo ali. Para entender melhor, imagina a célula como as artérias do corpo, né? Levando vida por todo o corpo. Já a celebração, o culto, que nós chamamos de grande celebração, o ajuntamento das células, é o coração que está ali bombeando essa vida para o organismo. O que eu quero dizer é que é fundamental nós entendermos que a célula não substitui as grandes reuniões de celebração, como os cultos, né? Como nós chamamos. Pelo contrário, um completa o outro. Quando a gente se reúne no domingo, nós nos reunimos para adorar a Deus juntos, nós trazemos essa consciência e nos reunimos aqui para adorarmos a Deus juntos. É interessante que há uma unção liberada sobre esse momento, assim como também há uma unção e uma graça de Deus liberada sobre cada um de nós individualmente, né? Quando há esse ajuntamento, e a Bíblia fala com bastante seriedade a respeito de nós sermos fiéis em relação ao congregar, nós nos reunimos para receber visão do pastor, para nos encorajar uns aos outros, para compartilhar as vitórias, testemunhos. Nós usamos a expressão, uma igreja de 2 asas, né? Que o avião precisa das 2 asas para decolar e para se manter, né? Não tem como o avião voar com uma asa só. Então, a visão celular é mais ou menos assim. Ela precisa desse conjunto, né? Da grande celebração e dos pequenos grupos. As células, elas são o motor da igreja. E nós podemos aplicar aqui que a grande celebração é como o farol, que aponta a direção. Ambas são indispensáveis para o corpo de Cristo cresça de maneira saudável, né? E em movimento. Larry Stockwell, seu livro A Chave para o Crescimento da Igreja, ele destaca que a harmonia entre células e celebração é crucial para um crescimento sustentável, pois um alimenta o outro. Então, entender esse conceito, tanto para a igreja, né, esse espaço físico onde nós nos reunimos, nos juntamos, nós precisamos desse tempo e também precisamos sair das 4 paredes para fora. O conceito da célula também funciona de igual modo. Nós podemos viver célula em tantos lugares. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor
e ele estava relatando como a igreja cresceu. E ele até brincou, testemunhando, que ele falou assim que ele era uma igreja que não tinha prédio. E nós ficamos curiosos para entender como que isso era na prática. E aí ele contou o testemunho que certa vez suas filhas numa praça, é uma igreja lá do Uruguai, se eu não me engano, e as crianças brincando ali, e as filhas dele, de repente, estavam ali com as crianças reunidas e ministrando para aquelas crianças. E aquilo, o pastor começou a observar, e aquilo foi acontecendo outras vezes, e daqui a pouco estava virando uma célula na praça. E o que é interessante, que aquilo foi tomando proporção, porque não apenas os filhos, mas daqui a pouco os pais estavam vindo para participar de momentos de ensinamento da palavra de Deus. E aí o pastor dizia que havia uma associação no local, e logo fizeram ali um contato, e a igreja passou a servir, né, os poucos irmãos ali. Daqui a pouco, óbvio, né, eu estou encurtando aqui, mas foi tomando uma proporção, e daqui a pouco a igreja estava envolvida de muitas maneiras ali no bairro, na sociedade, tanto no campo de ensino, através das células, como também em trabalhos sociais que foram sendo desenvolvidos. E eu achei aquilo maravilhoso. E isso fala muito do que nós estamos relatando aqui, né? Porque às vezes nós ficamos muito incomodados porque não há um lugar para reunir, não há um prédio, não há... Óbvio, irmãos, se há um lugar, é preferível, claro, mas o mais importante é nós guardarmos isso, que onde você está, você pode ser igreja, você é igreja, onde você está, você pode reunir pessoas e ali ministrar. Nós conhecemos relatos de células dentro de faculdades, em escolas, em trabalhos, enfim, né, em muitos locais. E o que não é uma célula? Eu acho que é importante começarmos por aqui, para entendermos o que é célula, falarmos primeiramente o que não é célula. Vamos desmistificar essa questão, o que não é célula. Muitas vezes, bons grupos, se formam, mas se concentram em si mesmos. Voltam o foco para uma atividade específica e perdem a essência da visão, né, de uma igreja que faz discípulos. O alvo e a ordem de Jesus é qual? Fazer discípulos. Então, uma célula não é um grupo de oração, por exemplo. Oração é bom? Claro que é. Ontem mesmo estávamos aqui reunidos com a intercessão, orando, e foi um período maravilhoso. Um grupo de oração, ele está focado apenas nas necessidades uns dos outros, individual, onde as pessoas vêm, e o sentido é esse, elas vêm para receber. Alguém vai orar por mim. Eu vou poder apresentar ali as minhas demandas e alguém vai orar por mim. Isso não é uma célula. A célula vai além do que o que esse grupo pode fazer por mim, para o que podemos fazer juntos para expandir o reino. Percebe que muda do individual para o coletivo. Essa é a pergunta certa. Então, um grupo de oração, embora reconhecemos a importância da oração e sabemos quanto mais pessoas orando, melhor, né? Mas ele tende a estar focado para si, um grupo voltado para as necessidades. Uma célula não é um grupo de estudo bíblico, um grupo que busca conhecimento teológico, torna-se então um grupo restrito, fechado a novos visitantes, por exemplo, porque o foco não é esse, e não reflete a proposta que uma célula traz. A célula, ela busca aprofundar o conhecimento pela palavra, sim, mas de forma a gerar vida e transformação para todos. O objetivo é que os membros da célula
recebam a palavra, se desenvolvam, se encorajem, se envolvam nas atividades, nos trabalhos da célula, participem, né? Recebendo ali a transformação por meio da palavra, eles também possam participar. Uma célula também não é um grupo de comunhão ou crescimento. Se o crescimento é apenas pessoal, e se o ambiente é exclusivo, sem a visão do corpo de Cristo que se nutre, né, e tem ali a interação, né, com as diferentes pessoas, isso não é uma célula. A gente não pode dizer que é uma célula. A célula abraça a diversidade, busca a integração de todos. E nós temos que tomar cuidado com isso, senão, consciente ou inconscientemente, a gente começa a excluir as pessoas, né? E a célula vai virando ali mais um clubinho do que verdadeiramente uma célula. Uma célula também não é um grupo de cura interior. Grupos focados continuamente nos problemas e traumas emocionais, mas sem a perspectiva de expansão e discipulado. Então, podem se tornar introspectivos e estéreis, porque não estão gerando. A célula, sim, é um lugar de cura, mas essa cura, ela nos impulsiona para fora, para alcançar os outros. Sempre o propósito e o fruto e o resultado final vai apontar para algo que você recebe, que é gerado em você, e logo você está praticando e vivendo isso, compartilhando isso. Uma célula também não pode ser considerada um ponto de pregação. Se as pessoas frequentam, mas elas não têm o compromisso, a permanência, o envolvimento, elas não se engajam na vida do corpo, é apenas um ajuntamento. As pessoas vêm e vão sem compromisso algum. Isso não é uma célula. Todos esses grupos, podemos dizer que eles têm a sua virtude, mas a diferença fundamental é que eles falham por não estarem integrados à visão maior da igreja. Levar a pessoa a Cristo, fazer discípulo, formar novos líderes e enviá-los para cumprir a grande comissão. A base de tudo é o que Jesus estabeleceu na sua palavra. Sempre nós vamos girar em torno de muitos assuntos, mas nós sempre vamos parar nesta que é a base daquilo que Jesus nos chamou para viver. A célula, ela não é um ministério que toma apenas uma parte da nossa vida. Ela é um organismo vivo centrado em Cristo. O conceito é o seguinte: nós estamos vivendo célula, orando, ensinando, corrigindo, impulsionando em todo o tempo. Esse é o conceito. É isso que nós precisamos ter em mente. O perigo está em reduzir a célula em apenas uma função. Ela é um ecossistema, a gente pode dizer, completo, onde todas as dimensões da vida cristã se encontram e se desenvolvem. Esse é o conceito que a gente precisa ter. Myles Munroe, no seu livro As Chaves da Liderança, ele nos lembra que a igreja deve ser um corpo funcional, não apenas um conjunto de atividades. Ou seja, uma célula autêntica, ela reflete essa organização, esse organismo vivo, melhor dizendo, funcional, ativo, cheio de vida, frequente. Amém? Então, guarde isso no coração, esse entendimento e esse conceito. Eu quero dizer que existe uma diferença crucial entre uma igreja em células e uma igreja com células. Uma igreja em células, as células são a atividade principal, a própria vida da igreja. Nós estamos falando de um organismo vivo, de algo funcional, de algo cheio de vida. E o pastor principal lidera esse movimento. E a liderança, ela integra com o cuidado dos membros, sendo feito pelos líderes de célula.
Isso gera o quê? Oportunidades de serviço, aproximando as pessoas e favorecendo o exercício dos dons. Já uma igreja com células, a liderança permanece centralizada no pastor. As células são apenas um dos programas, um dos departamentos da igreja, né? Opcional e não a base. Os ministérios operam de uma forma independente, focado em programas e eventos isolados, mas não há um vínculo com a visão da igreja neotestamentária de ganhar vidas e discípulos, porque o foco e o centro do Novo Testamento é exatamente esse, o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Faça discípulos, ensine eles, batize eles. Esse é o cerne da coisa. E eu deixo aqui, para nós podermos refletir, né? Para cada um de nós, líderes de célula, sua célula está em células ou com células? Eu deixo essa pergunta aqui para nós refletirmos. Existe esse compartilhar, as pessoas estão crescendo, as pessoas têm oportunidades, elas se manifestam, todos estão envolvidos, o foco está em gerar, em multiplicar, em discipular. Como podemos garantir que estamos alinhados com a visão de uma igreja em células? Ela é um organismo ou faz parte de uma programação? Estamos cumprindo uma programação às quartas, quintas, sextas e sábado? Ou nós estamos vivendo um relacionamento? Ou nós estamos vivendo algo? Somos esse organismo vivo. Eu deixo aqui essa provocação para nós pensarmos nessa questão. O coração de uma igreja em células bate no ritmo da grande comissão. As células não são um anexo, mas a essência do nosso fazer discípulos. George Barna, ele, estudioso da igreja, também da visão celular, ele aponta que igrejas que realmente operam em células demonstram maior vitalidade, engajamento e multiplicação de discípulos. Claro, irmãos, eu não estou aqui desprezando os outros métodos. Nós conhecemos igrejas que não são em células e são igrejas prevalecentes, né? Mas é importante esse destaque, né? Aqui que George Barna faz, um estudioso da igreja, de vários métodos, de visões diferentes, né? E ele faz esse destaque. Isso é algo que precisa ser considerado, né? Uma célula, ela tem objetivos, né? Uma célula é muito mais do que uma reunião. Quando nós pensamos na reunião semanal da célula, aquele dia que é o dia da reunião, de juntarmos as pessoas ali e vivermos a reunião celular, é muito mais do que um simples ajuntamento, ou muito mais do que uma reunião. Não é uma programação, já falei sobre isso. É um grupo de pessoas que estão ligadas, vinculadas, que buscam uma vida de comunidade, ao mesmo tempo, almejam ganhar outras pessoas para Cristo, crescendo e se multiplicando anualmente. Pense nisso. Nós temos orado muito por essa questão. Nós fazemos isso coletivamente, mas também precisamos pensar a respeito dessa questão no individual. Eu preciso me multiplicar, eu preciso gerar alguém. Esse é o chamado de Jesus para todos nós. Quais são aqui os objetivos de uma célula? Vamos lá. O que se espera que uma célula alcance, que uma célula tenha, que uma célula viva? Primeiro, um comprometimento real. As células conduzem as pessoas a um comprometimento genuíno com Jesus e com os outros. Todos os membros da sua célula, que é uma pergunta direta para nós líderes,
estão de fato comprometidos? Como líder você percebe, você enxerga que todos ali na sua célula estão comprometidos de fato com esta visão de crescer, de aprender, de ser discípulo, e não apenas receber, mas também se multiplicar, de crescer, de levar o Evangelho a outros? Senão, esse é um objetivo que precisa ser alcançado na sua célula. Essa estratégia, ela promove a permanência dos crentes na igreja, promove o crescimento espiritual dos membros, promove um crescimento numérico sustentável. Queridos, nós não queremos ver as pessoas vindo para a igreja ou para a célula e depois saindo e não voltando mais. Nós queremos de fato ver as pessoas vindo e permanecendo. Nós queremos fechar a porta atrás dos novos convertidos, garantindo que eles conheçam a Deus e tenham intimidade com Deus. Então, um dos objetivos da célula é o comprometimento. Como líder, eu tenho o objetivo de levar aqueles irmãos que eu me reúno toda semana a um comprometimento. Guarde isso. Segundo, comunhão fortalecedora. A comunhão da célula fortalece o corpo de Cristo, promove a unidade do Espírito. Como nós vemos em Atos, como nós vemos em Efésios destacado, a unidade, Paulo destaca isso no livro de Efésios, a unidade do corpo de Cristo, o edifício que cresce, né? Ou seja, o objetivo aqui é duplo, né? Ajudar e ser ajudado, edificar e ser edificado. O crescimento espiritual, o aprendizado prático, a comunhão e amor se tornam algo tangível. Importante nós entendermos isso. A Bíblia, em muitos textos, ela traz, né, a expressão uns aos outros, né? O Novo Testamento, muitas referências falando a respeito dessa expressão, isso quase que um mandamento, uma ordem, né, da parte de Deus para nós. A igreja precisa caminhar dentro desse prisma, dessa visão, né, como nós vemos na igreja primitiva. Quando a gente lê Atos capítulo 2, é maravilhoso, é lindo, né, ler aqueles versículos do 42 ao 47, depois dando continuidade, né, eles partiam pão de casa em casa, tinham tudo em comum, né, estavam juntos, comiam com alegria, com singeleza de coração, ninguém tinha nada em comum, eles compartilhavam, e ali vai falando, eles compartilhavam do ensino. Na verdade, Atos 2, 42 ao 47, resume tudo. Como é o modelo que a igreja deve viver, está expresso ali nesses capítulos, né, esses 5 versículos ali, do 42 ao 47. Agora, imagina um novo membro que chega na sua célula, no ambiente acolhedor, ele não apenas ouve a palavra, mas ele também encontra ali pessoas que vão ouvi-lo, que vão se interessar, e vão ouvir as suas lutas, que vão orar por ele, que vão celebrar também com a vitória. Passado um tempo, ele vem e ele, posso falar algo? E ele compartilha a vitória dentro daquela situação que um dia ele abriu ali, que recebeu oração na cela. Essa é a comunhão que edifica e que fortalece. Óbvio que você vai ser fortalecido e edificado. Você fez parte da oração. Você não apenas orou na célula, mas você carrega a célula com você. Você orou na sua casa. Nas suas orações você lembrou daquele irmão que abriu aquela situação na célula. Eu falei: pai, visita o irmão fulano. Aquela situação que ele abriu lá. Você está vivendo célula. Você está fora das 4 paredes. Mas esse conceito está dentro de você. Amém, queridos? Na célula, nós também vivemos o exercício dos dons espirituais. À medida que a igreja cresce, Deus vai abençoando o corpo, diferentes dons,
vão se manifestando na vida da igreja, vão acontecendo, vão aflorando. E na célula, principalmente, mas também nos cultos, mas principalmente na célula, no ambiente menor, que esses dons precisam ser exercitados. Ali é o lugar que o relacionamento é estreitado. Ali é onde acontece o ambiente, o clima certo para que os dons possam acontecer. Ok? Vamos imaginar aqui algo dentro dessa situação. Durante um tempo de intercessão, o líder da célula menciona um membro da igreja que está passando por um momento difícil, de saúde. E naquele instante ali, o Marcos, que é um personagem fictício, o Marcos, que tem o poder, o dom, melhor dizendo, poder é de Deus, mas ele tem o dom concedido pelo Espírito Santo de fé e cura. Veja que, normalmente, os dons, alguns deles se associam. E, normalmente, o dom de fé e cura, eles caminham associados. E o Marcos sente ali um forte impulso de orar especificamente por essa pessoa. E aí, ele pergunta para o líder se ele pode orar, ele se oferece para orar. Ele sente uma confiança. É isso que o dom da fé faz, aguça a sua fé. Não é a fé comum, praticada, desenvolvida, em forma de semente, né? Pegando aqui um exemplo, a nossa fé precisa ser nutrida, desenvolvida, mas nesse momento específico, é como se ele recebesse ali um detox, sabe, de fé, uma vitamina, né? Para ficar um pouco mais claro, ele sente um encorajamento, uma confiança maior, e aí ele ora pela cura, ele levanta aquele clamor, e naquele momento, né, um conforto de Deus vem sobre todos ali, vem sobre os irmãos que estão ali participando daquele momento. O grupo então começa a se unir nessa oração de uma forma fervorosa. Isso é os dons se movendo ali naquele ambiente de fé. E não importa se a pessoa está presente ou não, uma situação foi colocada, claro que se a pessoa está presente, melhor ainda. Mas a fé e o poder de Deus se manifestam através da oração naquele ambiente. Isso vai gerar um fortalecimento e uma esperança no coração de todos. Amém? Então a gente vê aqui esse dom em ação, esses dons em ação. Vamos imaginar uma outra situação em uma célula, agora com o dom da profecia. Durante um momento de compartilhamento, após o líder ministrar a palavra, o líder de célula convida o grupo a trazer ali as suas reflexões. O que os irmãos pensam disso? Ele lança uma pergunta, ele faz uma provocação, ele abre para que os irmãos compartilhem suas impressões, o que entenderam, o que receberam da palavra. E naquele instante, a Ana, um outro personagem aqui, que tem o dom da profecia, ela sente um forte direcionamento para compartilhar uma palavra específica, que parece complementar e aprofundar aquilo que foi ensinado na célula pelo líder. Trazendo uma nova perspectiva, ou uma aplicação pessoal. E ela pede para falar. Ela levanta a mão, posso falar? E com a sensibilidade, unção, ela libera uma palavra que não apenas vai encorajar, mas também vai trazer clareza e trazer direção, e vai gerar ali na célula um ambiente, né, de quebrantamento e fé. Vai suprir as necessidades no coração dos irmãos. Amém, queridos? E é importante entender isso. E é nesse ambiente da célula que nós, líderes, precisamos estar atentos, apercebidos e sensíveis, para dar a oportunidade, para permitir que os dons fluam na célula.
Nós vamos ter uma parte do CTL, na parte 3, onde a gente vai abordar sobre cada um dos dons, e vamos aqui também trazer exemplos práticos. Então, vai ser muito interessante, muito importante para nós líderes entendermos, né, como cada dom opera e atua, ok? Mas na célula é um lugar onde os dons do Espírito Santo precisam fluir. Nós líderes precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que se manifeste nas células, que manifeste através da vida dos irmãos. Amém? As células, elas foram criadas para comunhão e desenvolver relacionamento. Isso está alinhado com o que eu falei aqui da igreja, da vida da igreja primitiva, o início, lá em Atos capítulo 2, a gente vê essa prática na vida da igreja. Fomentar o amor uns aos outros, desenvolver uma vida compartilhando alvos comuns, aliança mútua. Nós costumamos compartilhar entre nós, com alguns irmãos, alvos, questões pessoais. Meu irmão, ora por isso, ora por aquilo. Vamos nos unir em oração por tal coisa. Isso é muito importante, irmãos, para o nosso crescimento. A vida de Deus se manifesta através dos relacionamentos. Não tem como ser diferente. É nos relacionamentos que a gente vai desenvolvendo fé, caráter, esperança. É aí que somos provados. É no dia a dia, no contato, ouvindo situações, fazendo parte delas. É aí que nós somos fortalecidos, encorajados, desafiados. Não tem como, né? Os desafios vêm. Nós temos falado bastante agora, né, da igreja do Jardim São Pedro, que estamos sonhando, queremos, e em nome de Jesus vamos viver, e é algo que precisa estar no coração, mas é um enorme desafio, né? É um enorme desafio, mas é um desafio que traz encorajamento, que traz esperança, que fortalece, que desenvolve, que mexe com todos, queridos. Quanto mais a vida de Deus flui em grupo, mais será a expressão da santidade de Deus. Qual foi a oração de Jesus lá em João capítulo 17? Quando formos um, o mundo conhecerá que Ele veio e se manifestou e que está se expressando na terra através do Espírito Santo. Então, quanto mais nós estamos unidos, vivendo, né, a comunhão, a verdadeira comunhão, mais o Senhor vai ser expresso. Cada membro precisa compreender a importância de estar junto, de ministrar uns aos outros. Eu encorajo você, eu encorajo os irmãos. Nós precisamos ministrar uns aos outros, irmãos. Eu gosto muito que a coisa aconteça espontânea, né? Estou num lugar e de repente começa a rolar uma conversa ali, daqui a pouco nós estamos vivendo discipulado, nós estamos ali partilhando de um assunto, falando um na vida do outro. Isso é maravilhoso. Cada um de nós precisamos entender essa funcionalidade do corpo. Não somos apenas indivíduos na fé, nós somos uma família unida pelo amor de Cristo. Guarde isso no teu coração. As células, elas foram criadas para a edificação, para promover o crescimento. São os objetivos da célula. A célula, ela oferece um ambiente para o crescimento espiritual, o aprendizado prático, a disciplina e amor, ao ouvir a palavra, comprometimento com as funções e privilégios da igreja local, queridos. É interessante que, eu lembro muito quando eu comecei, fui desafiado, fizemos o curso e a gente, o início, sempre muito desafiador. Nós aprendemos, até chegamos a conhecer algumas reuniões de célula em algumas igrejas, somente no Verbo Vivo, que começou antes de nós. E quando fomos nós para frente de uma célula agora, na figura de líderes, e como a igreja estava sendo distribuída, tinha muita gente na célula.
E logo de cara eu comecei a sentir a responsabilidade de tudo aquilo, de levar a palavra àquelas pessoas, de compartilhar com elas vida. Eu era um jovem, não era nem casado ainda. Olha o tamanho do desafio. Mas nós encaramos e nos colocamos nas mãos do Espírito Santo, falando: Deus, nos ajuda. E é interessante, né? A gente sempre fala isso. Quantas vezes eu saí da célula, ligava para o apóstolo, falava: olha, aconteceu assim, assado, eu não sei o que fazer, preciso de orientação. Íamos lá na casa dele, conversávamos, eu expunha a situação, ele ouvia, falava: olha, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, enfim. Mas, como foi uma escola, um aprendizado, como eu e a Lília crescemos naquele ambiente, encarando as situações que às vezes a gente nem tinha experiência vivida ainda, como, né, a experiência de casamento, de cuidar de filhos, mas você tem que ministrar, irmãos, isso não é errado. Nos colocamos debaixo, né, da direção do Espírito Santo, levávamos a palavra, buscávamos conselho, nos apresentávamos para orar, para apoiar, para estar junto com aquelas pessoas. E íamos ali juntos, nos edificando, crescendo, vencendo as situações, né? E é legal que quando a gente via as situações sendo vencidas, aquilo nos encorajava mais ainda. Mas é uma escola enorme. Eu sei, cada líder que está começando, como pelo que ele passa, né? Os desafios que enfrenta, né? Então, quando o coração é incendiado pela palavra, sabe, isso se torna uma coisa contagiante, queridos. Contagiante. E nós precisamos, de fato, viver isso e transmitir isso. Liderar uma célula, viver célula, não pode ser um peso, não pode ser ao contrário do que nós estamos falando aqui. Lá atrás, eu falo isso com bastante propriedade, era uma coisa empolgante, motivadora, era esse fogo contagiante, né? Embora havia muitos desafios, mas a gente estava tão aceso, queimando, incendiado por célula, que as pessoas viam, não apenas eu, mas os demais líderes também, e elas se encorajavam. Elas falavam: eu quero liderar. Esse é o Espírito. E a gente precisa, queridos, viver isso, né? E crescer junto. Amém? O ensino da célula, a gente está falando aqui de edificação, ele é o fruto de uma busca pessoal a Deus. O estudo, os roteiros, né, que são passados, eu quero dizer aqui sobre o esboço da célula, né? E eu quero aqui abrir um parênteses para falar a respeito da importância do esboço da célula. Líderes, como que você vai trabalhar o esboço na célula? O ensino é fruto de uma busca pessoal. Os estudos, roteiros, né? Ou seja, estou falando aqui do esboço da célula. Líderes, como você vai trabalhar o esboço, enfim, aí é uma questão de didática, é uma questão de cada um. Eu já ouvi irmãos ministrando e eles conseguem colocar com exemplos, né? Usando exemplos do cotidiano, eu acho isso maravilhoso, né? Tem outros que, assim como ministra com as crianças ali, com figuras, cartazes, ele consegue transmitir a palavra. Outros, fluem mais na base do ensino, da palavra. Ele consegue transmitir o estudo ao coração da célula. Isso é maravilhoso, mas eu quero falar uma coisa para vocês: não ignorem o esboço da célula. Primeiramente, deixa eu falar para você, o esboço da célula é uma direção pastoral, uma direção da visão, é fruto de busca, de estudo, de pesquisa, né? Não é fácil elaborar um esboço, é como uma pregação. Tem pregação que às vezes demora 2, 3, 4 dias, às vezes até uma semana.
né? Não é uma coisa assim que você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, você já tem um esboço. Em primeiro lugar, você precisa ter uma direção. Você precisa ter o assunto, o tema, o que Deus quer falar. E o esboço da célula é a mesma coisa, né? Então, deixa eu fazer essa colocação porque ela é importante. Eu repito, não ignore, né, o esboço. Porque eu tive uma outra direção. Eu senti de falar algo novo para a célula essa semana. Deixa eu dar uma dica para você. Se você percebe algo ou uma necessidade na sua célula, compartilha com o seu discipulador. E fala para ele qual é a percepção, o que você está sentindo que precisa falar para a célula. Enfim, marca um evento, uma reunião, uma comunhão, compartilha, fala com a tua célula, expõe aquilo com a célula, ok? Isso pode virar um momento de comunhão, um momento especial ali de fortalecimento. Você percebeu uma necessidade, isso vai enriquecer, isso vai acrescentar, isso vai abençoar. E se o discipulador entender que deve falar para o pastor, ou se o assunto é algo que toca na visão, no direcionamento, né, ele deve sim compartilhar, né? Importante demais isso. De repente o pastor até dá algumas direções que vai ajudar esse líder, né, com relação à célula. Mas, repito, não ignore o esboço da célula. É uma ferramenta, e eu sempre falo isso, líder, você precisa viver a célula antes. Preste atenção nisso. Quando você está lá estudando o esboço, deixa aquilo entrar no seu coração. Óbvio que o esboço, 4 semanas, você pode lê-lo inteiro, mas se dedicar à primeira semana. Deixa aquilo entrar no seu coração. Aplica aquela lição na sua vida. Faça perguntas para você mesmo. Vê se você está enquadrado dentro daquele assunto ou está fora dele. Mas viva a célula. Visualize a célula. Enxergue a célula. Quando você for para a célula, você está carregando uma visão. Você está trazendo um encargo com você. Você está trazendo algo com você. Eu não tenho dúvida que essa reunião de célula vai ser poderosa. Amém? Então, reflita nisso. Como podemos aprofundar o estudo da palavra em nossa célula para que realmente transforme vidas? Eu quero deixar aqui essas dicas e essa reflexão também, ok? A célula, ela existe para o evangelismo, para alcançar pessoas. A célula é o lugar onde inserimos novos membros, onde alimentamos, guardamos e suprimos os novos irmãos, né? É o que Jesus falou, ensinando a guardar. Isso significa ganhar vidas. O novo convertido, ele precisa de 5 cuidados básicos: alimento, proteção, ensino, disciplina e amor. O novo convertido precisa desses 5 pontos. E a célula é uma família vinculada pelo amor, onde os filhos são supridos, e nenhum deles se extravia, nenhum deles se perde. Eu creio, queridos, e declaro aqui que nenhum filho vai se extraviar em nome de Jesus. Todos que forem salvos vão permanecer na célula. Amém? Imagina o visitante na célula. O evangelismo, ele não termina em convidá-lo, não termina quando essa pessoa responde e vem à célula, mas em garantir que ele receba esses 5 cuidados: sentir-se amado, protegido, ensinado e fazer parte de um ambiente familiar. Ok? Os 4 pilares da célula: comunhão, edificação, evangelismo e serviço.
são interdependentes, ou seja, eles precisam ser trabalhados. E um vai completando o outro. A célula que negligencia um desses pontos, ela perde a força e o propósito de multiplicar. Então, entender essa lógica prática é muito importante. David Osho, pioneiro da visão celular da igreja em células, no seu livro A Quarta Dimensão, ele enfatiza que o discipulado e a evangelização são mais eficazes em pequenos grupos onde há cuidado genuíno e pessoal. Nós vamos tratar desse assunto com mais propriedade na parte 2 do CTL, onde nós vamos focar bastante no evangelismo de uma maneira prática, mas também no cuidado das vidas. Um líder de célula não é um mero facilitador. Ele é como um pastor em miniatura, né, que vou usar essa expressão, responsável por nutrir e proteger o rebanho que lhe foi confiado. Aquele grupo, aquele rebanho foi confiado a todos nós, a cada um individualmente. Queridos, na célula é o lugar que o serviço acontece. Há oportunidades para todos. Cada crente é um ministro e cada um tem um dom. Cada um tem algo. Não há uma pessoa sequer que não tenha algo, que não tenha recebido um dom, que não tenha algo a manifestar. É interessante na parábola que Jesus mostra do talento, tem um, ok? Tem um talento. Infelizmente esse talento não foi desenvolvido, mas ele está lá. E isso nos demonstra que pelo menos um talento, um dom, alguém tem. Ok? Na célula, esses dons precisam ser exercitados para o serviço. O líder é um descobridor de talentos. Ele é um garimpeiro espiritual. Líder, sua célula é uma mina de tesouros. Ok? Como vocês acham que a igreja se desenvolveu? Eu poderia aqui contar a história para vocês entenderem como que isso funciona. Uma das minhas orações prediletas é: Jesus, envia os trabalhadores. Envia os trabalhadores. Não é o que Jesus nos ensinou? Jesus ensinou. E essa é uma das minhas orações constantes. Quando a igreja começou, lá em meados de 2008, um grupo ali de pelo menos 30, 35 pessoas, nós éramos, né, em 3 células, nós não tínhamos discipulador, nós não tínhamos tudo que nós temos hoje na igreja, louvor, diaconato, tudo isso foi sendo gerado. Nós fomos descobrindo. Eu fui orando, atento, percebendo. Eu poderia falar de muitos dos irmãos que hoje compõem o louvor, compõem os ministérios, como que surgiram, né? Como que eles se apresentaram. Foi dessa maneira. A percepção, o olhar, né? Esse irmão, você vê ali o irmão, de repente, um grupo de crianças se reunindo em volta dele. Falei, irmão, eu acho que você leva jeito para ministrar com as crianças. Vamos colocar. Eu lembro que uma vez, foi muito interessante isso, e já aqui no começo, ninguém queria subir para ministrar com as crianças. E, por livre e espontânea pressão, o que eu fiz? Peguei alguns que queriam, que, né, pelo menos se apresentaram, e eu peguei e fiz uma escala com os demais. Falou, meu irmão, hoje você está na escala do infantil. Eu? Você. E aí eu comecei pela liderança. E aí, quando acabava a celebração, eu chegava e falava, e aí, como é que foi? E eu vi muitos deles chorando, falando, pastor, eu quero te falar uma coisa, me põe lá mais vezes. Por quê?
Porque ele foi vendo as crianças se abrindo, ele foi vendo as crianças sendo ministradas, eles foram vendo como as crianças respondiam à palavra, aquilo foi tocando, aquilo foi mexendo, aquilo foi marcando, e aquilo foi desafiando. Nós fomos descobrindo também líderes, talentos, pessoas que levavam jeito para fazer as coisas, e assim vai. Muitos pensam, isso aqui é um entendimento errado, que servir a Deus é apenas fazer coisas na igreja, como cantar, orar, pregar. Não, queridos. Nós servimos a Deus quando nós exercitamos nossos dons, conhecimentos, para ajudar e edificar a vida das pessoas. É aí que a gente vai começar a descobrir um monte de coisa que está em nós e que a gente nem sabia, mas vai se manifestar ali, no encontro com Deus. Nós já fizemos aqui eventos com crianças na igreja, né? Queridos, eu falo para vocês, eu não levo o menor jeito com criança, com ministrar, mas já me colocaram aqui na fogueira e foi uma experiência maravilhosa. Mas de alguma forma estamos contribuindo, né? Seja nos bastidores, seja na visão, seja no direcionamento. Sabe, eu amo ver aqui os irmãos desenrolando as dinâmicas, a palavra. Eu chego aqui com a direção, olha, nós vamos fazer isso. E daqui a pouco os irmãos pegam aquela direção e vão desenvolvendo. Eu chego aqui, tem cartazes, tem murais, tem um monte de coisa, tem brincadeiras, e o evento acontece de uma forma maravilhosa. Todos são abençoados, todos são edificados. Talvez a gente é mais ministrado do que até mesmo as crianças, né? Então, as possibilidades de ajuda mútua e serviço na igreja são infinitas, irmãos. São infinitas. Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Não existe melhor forma de expressar esse amor do que servindo aos irmãos. Amém? A célula é o laboratório onde cada dom é descoberto, aperfeiçoado e colocado em prática para o benefício de todo o corpo de Cristo. Jenny Gretz, em O Modelo da Igreja Primitiva, ele diz que demonstra como um serviço mútuo, né? O serviço da igreja é demonstrado como um serviço mútuo, e isso é uma marca registrada da igreja apostólica, algo que é replicado e potencializado nas células. Uma célula tem um poder enorme, e nós líderes precisamos aguçar esse poder. Amém? Precisamos orar para que esse poder que está incutido em mim, em você, em cada um de nós, naquele membro da célula que está ali, o mais quietinho da célula. Às vezes nós temos uma visão errada, esse irmão ele é assim mesmo, né? E pensamos até, né, vou usar a expressão insignificante. Por quê? Porque ele nunca fala, ele nunca se expressa, mas esse é um entendimento errado. Pode ter naquele irmão um potencial enorme. Ele só é uma pedra que está ali, que precisa ser lapidada, moldada, ensinada. Ele precisa viver, ele precisa ser trazido para a comunhão, para o ambiente. E aí ele vai se desenvolver, ele vai se manifestar. Irmãos, eu já me surpreendi tanto. Aqueles ali que estão ali quietinhos, na deles, daqui a pouco é um potencial enorme. Daqui a pouco ele está fluindo aqui, está fluindo ali, está fazendo coisas que nós que olhamos para nós e achamos que sabemos, vamos aprender com essas pessoas. Amém, queridos? Eu quero concluir dizendo que a célula é um estilo de vida. Quando a célula atinge esses 4 objetivos, a comunhão, a edificação, o evangelismo e o serviço, ela se torna um estilo de vida daqueles que participam. Ok?
como podemos identificar e estimular os dons de cada membro em nossa célula, para que todos se sintam parte ativa do serviço a Deus. Eu quero que você mude a tua percepção a partir de então. E comece a olhar para cada um que está na sua célula com este olhar, com esta visão. A igreja em células, ela é a manifestação prática da nossa visão de alcançar, discipular e enviar e multiplicar. Ela nos prepara para a jornada do crescimento, nos capacita a sermos líderes que impactam positivamente. O entendimento dessa dinâmica, queridos, é essencial para nós partirmos para a próxima aula, onde a gente vai falar aqui um pouco sobre a estrutura e a importância que cada um tem, do papel de cada um dentro da estrutura celular, né? Garantindo que a visão celular se concretize em cada um de nós. Amém? Eu tenho louvado a Deus pelo momento que nós estamos vivendo, que eu tenho percebido um encorajamento em cada um. Ontem mesmo estava compartilhando aqui com um líder que falou, né, relatou que domingo aqui, né, tem o pessoal se ajuntado aí num baile funk passado à noite, e esse líder disse que, né, uma dessas pessoas veio até ele, e ele evangelizou aqui na porta da igreja, e ouviu da pessoa que já passou várias vezes aqui, que já sentiu vontade de entrar, e se eu não me falha a memória, me parece que a pessoa entrou até e participou aí do culto. E é o que nós estamos falando aqui. Quem está lá fora, começa a viver o culto, a célula, lá no ambiente que está. Nós queremos nos preparar com uma intercessão, eu estava falando isso para a pastora ontem, ungirmos essas ruas, ungirmos esses pontos onde o inimigo tem ali prevalecido. Claro, irmãos, obedecendo o que a palavra diz, Jesus mesmo falou que há determinadas batalhas que são vencidas pelo jejum e oração. Vamos nos preparar, vamos guerrear as batalhas espirituais, vamos orar nesses pontos, derramar óleo, profetizar, liberar a palavra. Vamos declarar que essas pessoas, eu também abordei um ali na porta da igreja alguns domingos atrás, ele passou a noite aí, e eu fiquei conversando com ele ali, falei para ele, olha, vem aqui, vem participar, vamos bater um papo. Me deu ouvidos, e ele falou, olha, eu passei a noite ali, estou aqui recebendo telefonema aqui, fulana quer sair comigo e tal. Eu falei, cara, vá para a sua casa, cara, vai descansar, volta aqui bem para a gente poder conversar. Sabe, Deus está dando oportunidades, são sinais proféticos que o Senhor está dando. Viver a célula não é uma opção, é uma vocação. Quero terminar com isso. É o caminho que nos leva a experimentar a plenitude da vida cristã e a cumprir o propósito de Deus para nós. Wolfgang Simpson, em Casas que Mudam o Mundo, ele defende que a igreja em células é o modelo mais eficaz para o discipulado global e a transformação de comunidades. Amém? Vamos orar. Eu quero colocar diante de Deus essa palavra. Os irmãos que vão assistir a aula, que o Espírito Santo ministre aos seus corações, traga edificação, amplitude, conhecimento. Querido Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, onde aqui nós tocamos em vários assuntos. Espírito Santo, eu oro e te peço, aviva essa palavra em cada um de nós. Espírito Santo, traz ensinamento, profundidade, conhecimento, compreensão
de tudo que nós falamos aqui, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo, Pai, células fortes, vivas, verdadeiramente, como falamos aqui, um organismo vivo, Pai. Carregamos esse conceito por onde andarmos, por onde estivermos, Senhor. Eu profetizo, Pai, células não apenas nos lares, mas sendo vividas, Pai, nos lugares mais distintos, a palavra sendo compartilhada, o ensino, a comunhão sendo compartilhada. Eu profetizo e declaro, Pai, o desenvolvimento e a manifestação dos dons espirituais, o crescimento, o ensino, a santificação, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Nós te damos graça e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.